Então, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje para vos falar um pouco daquilo que é a nossa participação no programa Skills for Jobs. Neste webinar gostava de vos falar um pouco das tendências da educação na sua ligação com o mundo da tecnologia. E a verdade é que o problema que foi detectado pela Comissão Europeia e que leva a que hoje estejamos aqui a falar do tema do e-skills é exatamente o facto de termos muito desemprego jovem, mas ao mesmo tempo temos muito desemprego em tecnologia que não é preenchido porque não existe ninguém que tenha as competências necessárias para exercer as funções. E isto leva-nos a uma outra questão, que tem a ver com as tendências daquilo que se está neste momento a passar no mercado de trabalho. A verdade é que a forma como hoje em dia vivemos, trabalhamos e aprendemos é diferente. É diferente porque sabemos que em qualquer momento, em todo o tempo, existe alguma ligação nossa ao mundo digital. Seja porque utilizamos um smartphone, um tablet ou um computador, seja porque o nosso sistema de videovigilância da escola ou do nosso local de emprego é também ele baseado em tecnologia, seja porque utilizamos um sistema eletrónico de pagamento, etc. E, portanto, a tecnologia é transversal a tudo o que fazemos hoje em dia. E a verdade é que nem sempre a educação e a forma como ensinamos e aprendemos se tem adaptado a isto. E por isso, talvez por isso, tenhamos chegado a esta situação que cumpre rapidamente resolver, ou pelo menos começar a alertar no sentido em que todos se fiquem sensibilizados para o tema. Todos os cidadãos que nasceram neste século XXI são considerados nativos digitais. Portanto, já nasceram numa era em que tudo é digital, em que basicamente sempre viveram assim. Portanto, não se imaginam num mundo em que não existem telemóveis, em que não existe acesso à internet e, portanto, cada vez mais a sociedade e a economia está baseado também na economia digital. Os avanços tecnológicos levam-nos exatamente também a isto, a que cada vez mais todos, se queremos participar neste mundo global, temos também que ter acesso a essas tecnologias e depois, por último, mas não menos importante, o facto de devermos adquirir competências, que são as chamadas competências do século XXI, que nos permitem estar a par com todos estes desenvolvimentos. Por um lado, garantir que, não obstante a questão tecnológica, os alunos e os futuros trabalhadores desenvolvem competências que lhes permitem vingar no mercado de trabalho, seja porque conseguem colaborar, comunicar, ter pensamento crítico ou mesmo resolver problemas, uma coisa tão simples como resolver um problema perante uma situação real. E é este tipo de aprendizagem, mas relacionada com a integração da tecnologia, que cada vez mais é um desafio. A verdade é que temos tentado ouvir os líderes, tentado fazer estudos e perceber exatamente o que é que está a acontecer e sabemos que precisamos na Europa de promover o emprego, de promover o crescimento económico e que a economia digital está a crescer. Sabemos também que se não fizermos nada, o último estudo da Comissão Europeia aponta para que, se nada for feito na Europa, cerca de 500 mil empregos ficarão por ocupar, porque por isso simplesmente não vai haver ninguém que tenha as competências necessárias para eles até 2015. E por isso torna cada vez mais importante a relação com a escola, a relação com as universidades, com as instituições de ensino e, acima de tudo, a relação entre as empresas de tecnologia e estas mesmas instituições. Primeiro, para que se promova a inovação e que se promova a inovação em contexto de estudo, de trabalho, que permita que os jovens e os futuros empreendedores não tenham medo de arriscar, não tenham medo de inovar e de inventar e fazer mais sobre aquilo que já existe. E, ao mesmo tempo, permitir transformar a educação e perceber que, naturalmente, que não basta ter um dispositivo e acesso à internet para que se tenha acesso ao conhecimento. É naturalmente imprescindível o acompanhamento dos professores, das instituições de ensino, mas que também não pode haver hoje educação sem a integração destes mesmos componentes, sob pena de haver um total desfazamento entre aquilo que é o mercado de trabalho e aquilo que é a educação na escola. E, portanto, depois de termos este mismatch que hoje assistimos, que é termos muitos empregos para os quais não existe ninguém que tenha essas competências. E por isso também a Microsoft tem tido um papel enquanto empresa de tecnologia que no fim do dia e para além da questão da responsabilidade na área de educação acaba por ser também uma responsabilidade social, que é garantir que contribui para este mercado de educação e acima de tudo para a empregabilidade
dos jovens, na medida em que no futuro também vai necessitar, obviamente, de recrutar, seja para si diretamente, seja para os seus parceiros e para o mercado de tecnologias na área da Microsoft. Por isso temos várias iniciativas que tentamos promover e que em Portugal em especial e também na Europa temos vindo a dar a corpo e a tentar de alguma forma construir parcerias para que se torne uma realidade. Uma primeira, e que tem a ver com aquilo que tínhamos falado, tem a ver com a importância dos professores, das instituições de ensino, cada vez mais é determinante que as competências sejam certificadas. É cada vez mais importante que aquilo que nós sabemos seja transversal e que possa ser utilizado aqui em qualquer país, porque a economia é global. E por isso mesmo temos parcerias com várias instituições de ensino, seja de ensino profissional, seja de ensino superior, para o estabelecimento daquilo que nós chamamos Academias Microsoft, ou seja, espaços onde é possível aprender especificamente sobre tecnologia Microsoft e, no final do dia, ter uma certificação que permite trabalhar nessa tecnologia em qualquer país do mundo. Sabemos que em Portugal, também pelo estudo da Comissão Europeia, que somos um país que não tem evoluído em termos de competências de skills, ou seja, temos mais ou menos o nível de percentagem de diplomados nas áreas de IT, e isso é preocupante, considerando que o número de empregos nesta área continua a crescer. E, portanto, achamos que uma democratização do acesso, nomeadamente através de uma massificação da existência de academias TIC, permitirá que todos os alunos, e não apenas aqueles que estejam relacionados com as tecnologias de informação, qualquer aluno, mesmo alunos de gestão, é obviamente hoje importantíssimo que um aluno de gestão, por exemplo, consiga ter um domínio total sobre uma ferramenta como o Excel. É óbvio que se tiver esse domínio, se tiver uma certificação nessa área, facilmente encontrará um emprego, ou muito mais facilmente encontrará um emprego do que uma outra pessoa que não tem essas competências e muito menos é certificada. Portanto, quando estamos a falar aqui de competências digitais, não estamos naturalmente a falar só de engenheiros informáticos, de pessoas que tenham capacidade de programação. Claro que isso é fundamental e esses empregos são aqueles que mais vão crescer nos próximos anos e, portanto, quem tiver competências para isso deve seguir essa área, porque essa é de facto uma área de crescimento, de expansão e que onde claramente não vai haver desemprego, mas também é fundamental que se consiga alargar isto e garantir que, para além de técnicos superiores, para além de engenheiros informáticos, é necessário toda uma outra camada de técnicos ligados ao mundo digital que devem ser formados por escolas profissionais, pelo ensino profissional ou vocacional e que garanta que temos aqui toda uma margem, digamos, maior de potenciais trabalhadores para este mercado. E, portanto, nesta lógica, esse é obviamente um dos pilares, o pilar das academias TIC. Para além disso, tentamos também desenvolver outras iniciativas que durante o percurso, digamos, normal de ensino, potenciem a utilização da tecnologia em contexto integrado, ou seja, acreditamos que a tecnologia por si não vale de nada, a tecnologia vale se for integrada no processo de ensino e de aprendizagem. E por isso também desenvolvemos algumas iniciativas, como alguns concursos, que visam fomentar que os alunos possam construir algo de novo, algo de seu, algo de inovador, como é o caso do Imagine Cup ou do novo concurso que vamos desenvolver, que é o Codu Cup, que basicamente vai tentar pôr os jovens portugueses a criar concursos, jogos, que neste concurso façam com que eles possam estar em competição e podemos descobrir quem é que é o grande futuro programador de jogos em Portugal, por exemplo. E, portanto, esta é uma outra área que também tentamos apostar e desenvolver e apoiar quer as escolas, quer as instituições de ensino superior. Para além disso, e não menos importante, é também o facto de, dentro desta panóplia daquilo que é a dificuldade de recrutamento para as áreas da tecnologia, ela ainda é maior quando consideramos a diferença de género. Portanto, quando consideramos a necessidade de recrutar, normalmente nas áreas mais técnicas, há muita dificuldade de recrutar raparigas, de recrutar mulheres. Como todos sabem, infelizmente ainda nunca não está estudado porque é que assim é, ou pelo menos ainda nunca ninguém chegou a uma conclusão de facto científica. A verdade é que as raparigas tendem a fugir das áreas mais técnicas, mais informáticas, porque se diz que as mulheres gostam muito mais de estar em contacto com pessoas do que propriamente com máquinas e, portanto, talvez por isso tenham muito mais tendência a chegar e a adotar carreiras nas áreas mais sociais
sociais ou na área do relacionamento social. Claro que isto é algo que preocupa nomeadamente empresas que estão implementadas à escala global, mas acho que deve preocupar naturalmente todas as empresas, porque, como sabemos, as decisões de consumo são em 80% tomadas por mulheres, e a verdade é que se as empresas não tiverem no seu seio essas mulheres para dar também esse lado mais feminino ou esse contributo mais diversificado, estão naturalmente em situação de desigualdade. E, obviamente, empresas como a Microsoft e outras multinacionais têm essa preocupação da diversidade, não apenas por uma questão de igualdade, obviamente, mas também, e acima de tudo, para refletir aquilo que é a realidade do mercado e estarem, assim, muito mais em posição de competitividade do que outras empresas. E por isso também exortamos as raparigas que não tenham medo das áreas digitais, por vários motivos. Primeiro, porque a partir do momento em que se desenvolve o pensamento computacional, ele é válido para qualquer área, mas porque estas áreas das TIC são claramente um mercado em ascensão, vão ser nos próximos anos, está provado. Sabemos que a tecnologia está em todo lado e, portanto, emprego certamente não vai faltar para quem tiver competências. Também por isso desenvolvemos mais recentemente em Portugal um programa denominado Do IT Girls, ou Do It Girls. Basicamente tentamos sensibilizar as raparigas para as jovens raparigas de talento para uma carreira em empresas de tecnologia. E para que possam planear a sua carreira no sentido de dizer, mesmo que eu não tenha um background direto em matéria de tecnologia, como é, por exemplo, o meu caso, que sou jurista, que à partida seria estranhíssimo estar a trabalhar numa empresa de tecnologia, a verdade é que é possível e, portanto, é possível, é real e basta que, para tanto, tenham vontade e apetência e competência. E, por isso, mais uma vez, fica o apelo a que, para além de todos os jovens em geral, mas também que as raparigas possam contribuir com o seu conhecimento e com a sua vocação, também para ajudar um bocadinho a resolver este problema da falta de competências digitais na Europa. Acredito que as mulheres em Portugal têm essa competência, acredito que o sistema de ensino pode formar os jovens mais e melhor, pode também e deve, nos próximos anos, seguir algumas das recomendações que estão hoje plasmadas naquilo que é as recomendações para o Skills for Jobs, nomeadamente, em primeiro lugar, garantir que o sistema de ensino integra a tecnologia, portanto, que a tecnologia faz parte integrante do sistema de ensino, não existe por si só, mas que os professores estão capacitados a utilizá-la e a passar esse conhecimento para os alunos, quer seja ao nível de educação formal, quer seja de educação não formal ou ao longo da vida, porque sabemos que com a evolução digital e tecnológica não vai ser possível estagnarmos naquilo que já sabemos. Todos aqueles que ainda se lembram do que era uma disquete, se hoje mostrarmos uma disquete a uma criança vai achar que é quase um achado arqueológico e, portanto, naturalmente que isso também deve ser algo que nos deve preocupar. E depois, mas não menos importante, a aposta na certificação, a aposta na qualidade do ensino ao nível das tecnologias, e isso implica que também os próprios professores tenham esse apoio e que possam ir evoluindo ao longo da vida, ter essa formação constante para que possam estar, digamos, em condições de poder ajudar os alunos naqueles que são os desafios do século XXI, seja ao nível das competências, seja ao nível da empregabilidade. E, portanto, eu acho que esse é o contributo maior que se pode dar. Do nosso lado e do lado da Microsoft temos um programa, digamos, mundial abrangente que nós chamamos o Youth Spark, que basicamente tem o objetivo de nos próximos 5 anos capacitar 300 milhões de jovens para a tecnologia, e em Portugal, naturalmente, vamos seguir com esse objetivo e fazer a nossa parte e tentar que os jovens portugueses também possam estar ao nível dos jovens da Europa e do mundo e conseguir vingar no mercado, tendo sucesso e, acima de tudo, contribuindo para a inovação do país. Obrigada a todos e bons estudos!